pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um momento do nosso circuito das profissões. Eu me chamo Breno, sou consultor do programa Orienta e serei o apresentador desse próximo bate-papo, no qual a gente vai falar sobre produção audiovisual. E você vai descobrir o que é ser um produtor de conteúdos audiovisuais, quais são as áreas que você pode trabalhar. Antes disso, eu convido vocês a seguirem as nossas redes sociais. Se você está no Rio de Janeiro, é Programa Orienta IBMR. Se você está em Porto Alegre, região, Programa Orienta Uniriter e Programa Orienta Fadergs. Está rolando um sorteio lá, com um kit de cada uma dessas marcas e um tablet também para auxiliar os seus estudos. Então, em cada um desses Instagrams está tendo um sorteio lá, vê a postagem do sorteio. Faz lá as regras direitinho para você poder participar. Nosso sorteio vai ser segunda-feira, tá bom, galera? E como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre produção audiovisual nesse próximo bate-papo. Por conta disso, eu chamo aqui o meu grande amigo e professor do curso de produção audiovisual do IBMR, o professor Thiago Silva, o coordenador do mesmo curso, o professor Luciano Suminski, da Uniriter, e o professor Diego Gonzalez. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tiago, começa tu aí. Vamos começar pelo profissional de audiovisual aí na cidade maravilhosa. Eu já deixo para o pessoal, qualquer dúvida que eles tiverem ao longo desse bate-papo, o nosso chat está aberto, pode colocar a dúvida lá que a gente passa para os professores, tá bom, galera? Fala, Tiagão. Tudo certo, maravilha. Então, a gente pode seguir falando sobre a área, falando sobre a profissão. A primeira pergunta, assim, para a gente começar, queria te perguntar justamente, acho que a pergunta básica, né? O que faz um profissional da área de audiovisual? Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde para meus amigos e boa tarde para todos vocês convidados. É um prazer estar aqui e poder conversar sobre essa área aqui, pela qual eu sou completamente apaixonado. Imagino também que os meus amigos sejam completamente apaixonados pela área do audiovisual e tenho certeza que todos vocês que estão aqui são apaixonados por audiovisual porque, enfim, à medida que a gente consome vídeos, né, conteúdos de YouTube e correlatos, isso aí já mostra a nossa correlação direta com o audiovisual. O audiovisual é uma área assim, muito extensa, na verdade, né? Você pode trabalhar com audiovisual produzindo conteúdo para todas as outras áreas. Essa é a vantagem do audiovisual. Então, você é um profissional que vai atender o médico, vai atender o músico, vai atender o audiovisual, cinema, documentário, televisão e correlatos. Mas é uma área muito você consegue expandir a sua atuação bastante para todas as demais áreas. Porque a melhor forma de comunicar uma ideia atualmente, né, em mídias, é o audiovisual, né, é áudio e vídeo, né, a sinestesia. Então, através disso, né, você tendo os conhecimentos necessários, você consegue fazer, né, essa comunicação ser plena e chegar na ponta com a qualidade necessária. Assim, dentro do próprio audiovisual, vou passar a palavra para meus amigos já, dentro da área do audiovisual você tem diversas funções, né, porque, assim, tem pessoas que trabalham e conhecem um bocado de cada função, mas é claro que essa divisão ela é feita, né, em departamentos dentro das áreas do audiovisual. E o legal de cursos de produção audiovisual é que você aprende, né, cada uma dessas áreas, entende o vocabulário, entende as letras, as legendas e como trabalha, como se entrega, né, um trabalho de ponta. Diego, por favor, complemente, senão eu fico no monólogo aqui. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Bom, o Thiago já disse muito, né, definindo bem as possibilidades de trabalhar com audiovisual. Eu vejo que já tem uma pergunta aqui da Isadora, perguntando qual é a diferença entre cinema e produção audiovisual. Eu vou começar, então, explicando o audiovisual. Acho que é legal essa pergunta para fazer uma diferença, né? Qual é a diferença? Perfeito. Na verdade, Isadora, o cinema é uma parte do audiovisual, né? É uma área do audiovisual que tem um trabalho voltado. Quando a gente fala cinema, a gente pensa muito em filmes de ficção voltados para o mercado de consumidor de cinema, né? Só que o cinema saiu do cinema, principalmente nesses últimos anos. A gente chama muito de cinema porque o audiovisual começou no cinema e hoje em dia, como disse o Thiago, ele está aqui, né? A gente agora está fazendo uso do audiovisual para essa reunião, para se comunicar. E as possibilidades de trabalhar com audiovisual, de fato, são
gigantescas, né? Eu acho que é um mercado que tende muito a crescer. Eu lembro que há uns 5 anos atrás eu estava numa palestra de educadores, de professores, e ele falou assim: eu acho que daqui a 5 anos as pessoas que não souberem escrever audiovisualmente vão largar atrás daquelas pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com audiovisual. Porque, de fato, ela está permeando todas as áreas não só da cultura, né, como uma coisa cultural do cinema, de fazer filmes ou documentários ou programas de televisão, mas na comunicação em outras áreas, como o Thiago falou, para músicos, para advogados, pediatras, professores. Então, é uma área que eu sou completamente apaixonado. É um mercado que tem espaço para todo mundo, né? Tanto o pessoal que quer ser artista, o pessoal que quer ser músico, quer trabalhar com áudio, o pessoal que gosta de finança, vai trabalhar com produção, o pessoal que é arquiteto vai trabalhar com cenografia, e todos esses que vão entrar no mercado audiovisual vão entender trabalhar todas essas áreas voltado para o mercado audiovisual. Assim, eu acho que é uma área em grande crescimento e tem ainda muito mais a crescer. Assim. Eu sou completamente fascinado por esse espaço. Então, pessoal, meu nome é Luciano Suminski, eu sou Relações Públicas de formação e aí tenho, né, especialização em marketing e formação em comunicação. E hoje eu sou coordenador do curso de produção audiovisual aqui da Uniriter de Porto Alegre, né, e também me tornei um apaixonado pela área, né. Eu acredito que o audiovisual, ele consegue transformar, né, mensagens, conceitos, através de uma linguagem impactante, né. O audiovisual hoje tem um poder imenso de conseguir fazer isso, né, principalmente numa realidade que a gente tem acesso a muito conteúdo, a gente recebe muita coisa. Então, poucas coisas, de fato, chamam a nossa atenção. A gente para prestar atenção em poucas coisas hoje em dia, né? E o audiovisual tem esse poder, né? Entre as poucas coisas que tu para prestar atenção, está lá um vídeo que te tocou, que te tocou emocionalmente. Eu acho que tem a palavra emoção, é muito forte nesse sentido, né? E com relação a essa questão das possibilidades, né, em termos de empregabilidade, né, é um campo que tem aumentado muito as possibilidades, né, hoje para um estudante, por exemplo, ingressante no curso de produção audiovisual, ele cada vez tem mais oportunidade de trabalho, né, porque dentro do mercado organizacional, onde as empresas precisam melhorar a sua comunicação, principalmente agora, depois da pandemia, gerando conteúdo de qualidade, né, porque muitas empresas não pensavam nisso, né, gerar conteúdo de qualidade hoje nas mídias sociais, essencialmente no Instagram, é gerar audiovisual, porque não tem como a gente também gerar um conteúdo de qualidade pensando em posts estáticos ou textões do Facebook, assim, né? É através da linguagem audiovisual que eu consigo também tocar clientes, prospectar, vender, né? Então, acho que tem aumentado muito o campo profissional na produção de conteúdo de qualidade para empresas. E aí até pequenas empresas também, né? Pequenas, médias, grandes, enfim. Uma pergunta aqui que apareceu no chat do Andriele. Quantos anos são de curso? Produção audiovisual, 2 anos de curso. Perfeito. Professor Diego, aí tem algumas perguntas assim, mais específicas que a gente vai deixando mais para frente, porque a gente vai abordando cada vez mais o tema. Professor Diego, o professor Thiago até citou um pouco, o professor Luciano também, mas quais seriam assim, as principais áreas de atuação de um produtor audiovisual? Então, a gente pode ver, por exemplo, TV, internet, cinema. Quais seriam as principais áreas de atuação? E aí eu faria até um link com a pergunta da Isabelle, como o professor Thiago também e o professor Luciano falaram, que hoje em dia diversas profissões necessitaram do uso também do audiovisual. Maravilha. Bom, eu acho que, como o Luciano e o Thiago falaram, né, a possibilidade de trabalhar com audiovisual hoje em dia vai além daquelas clássicas, por exemplo, na época que eu me formei. Eu sou formado em cinema, então eu sempre quis, de fato, trilhar esse caminho, depois fazer especificação em fotografia e também em marketing. Mas eu vejo hoje em dia, diferente de quando eu estava me formando, há uns 20 anos atrás, fazendo um correlato,
que hoje o profissional de audiovisual ele não precisa trabalhar com cinema e vai ter que procurar um filme ou vai ter que tentar entrar numa emissora de televisão. Existe esse mercado continua funcionando, mas ele pode também, né, as produtoras cada vez mais são produtoras de diferentes portes, a gente tem produtoras de grande porte, produtoras de médio porte, produtoras que vão fazer conteúdo online, e aí pode ser produtor que vai fazer conteúdo online para canais no YouTube, ou para divulgação no Instagram, ou para o próprio Facebook. Agora, né, o TikTok está entrando no mercado, trazendo várias possibilidades. A gente teve recentemente aqui no Campeonato Carioca um jogo que foi transmitido pelo TikTok. Ele vai poder trabalhar dentro dos departamentos de empresas, departamentos de comunicação, os departamentos de marketing, na área de captação de imagem, de edição de imagem, né, de produção. Na verdade, só fazendo aqui um rápido uma árvore, né, só para vocês entenderem a quantidade de gente que está ligada à produção audiovisual. Né, a gente tem aquelas pessoas que são consideradas as grandes estrelas, que é o diretor, né, os produtores, os editores, mas a gente tem uma equipe que vai trabalhar com a direção de arte, outra que vai trabalhar, né, a direção de arte vai trabalhar com figurino, vai trabalhar com o cenário, né, a produção tem pessoas que vai trabalhar com o financeiro, tem as pessoas que vai tentar trabalhar procurando pessoas para trabalhar com a equipe, tem o pessoal de pós-produção, o pessoal que vai trabalhar com imagem, o pessoal que vai trabalhar com áudio. Então, de fato trabalhar em equipe. Isso eu acho que também é bem legal dizer, porque o produtor audiovisual ele está sempre em contato com outros profissionais e trocando ideia e buscando. Isso é uma das coisas que eu acho bem legal, assim, eu adoro contato com pessoas. Então a gente tem várias entradas no mercado, trabalhar com professores, trabalhar com médicos, trabalhar... Quando eu digo trabalhar com médicos, psicólogos, por exemplo, é só uma ideia para vocês entenderem. Agora, na pandemia, várias pessoas vieram me procurar, perguntar assim, Diego, como é que eu faço para atender virtualmente? Eu tenho que comprar uma câmera, onde é que eu posiciono a câmera, onde é que eu vou ligar a melhor luz para ter essa relação pela tela com os pacientes, né, ou clientes e tudo mais. Então, realmente, está indo para várias áreas, de fato, o audiovisual. Professor Thiago, você gostaria de complementar alguma coisa? Bem pontuado pelo professor Diego. Exatamente essa linha de raciocínio mesmo. Há muitas áreas de atuação, muitas profissões, muitos empregos, né, dentro dessa área e muitas possibilidades. E o que assim, acho que é o mais gritante, né, de se observar, e gritante no sentido de, né, tipo, como se fosse um outdoor mesmo, né? É que você trabalhando com produção audiovisual, você acaba trabalhando por tabela também em outras áreas. Você atende outros profissionais de áreas completamente distintas. Então, você seria, tipo assim, um representante ali da ponta, a melhor ponta de comunicação que essa pessoa vai fazer sem ser presencial. Sim. Que é o audiovisual. Então, tipo assim, é uma área fantástica e super necessária, sobretudo em tempos de pandemia, que a gente, como o Diego bem citou, a gente se comunica muito pela tela, mas mais do que o remoto síncrono da tela, você também tem, né, a produção em si, né, para você criar conteúdo de qualidade, e isso é um diferencial, assim, absurdo na comunicação de qualquer profissional. Ter um produto audiovisual de qualidade vai fazer com que você seja percebido de uma forma mais profissional e, por sua vez, você acaba ganhando destaque em relação a outros que não têm a comunicação tão legal quanto a sua. Sim. E aí, professor Thiago, já puxando esse gancho, como o professor Diego estava falando, a gente teve um aumento muito grande nos últimos anos de plataformas de streaming, por exemplo. Então, o cinema era muito resumido somente ao cinema mesmo. Hoje a gente tem o avanço das plataformas de streaming, as próprias mídias digitais cresceram muito para a produção de conteúdo. Então, eu imagino que isso, com certeza, tenha aquecido o mercado da produção audiovisual e tenha virado também os holofotes para a área, certo? Teve uma procura, assim, nos últimos anos mais forte. Ah, certamente, certamente. As pessoas estão vendo agora que a produção de conteúdo, né, ela está muito atrativo, né? Virou um grande atrativo, que você vê que muitas pessoas estão conseguindo prosperar profissionalmente por conta da produção do conteúdo. E tem pessoas assim que, claro, que o conteúdo em si, de repente, tende mais para comédia, aí o formato pode ser que não
não interessa lá Sim, tanto sim. a qualidade da câmera, mas o conteúdo. Mas é claro que se você tem um cara que é muito engraçado, outro cara que é muito engraçado, só que esse tem um áudio e um vídeo de qualidade, as pessoas, né, pela nossa necessidade de acompanhar o belo, né, aquilo que é bem feito, né, os seres humanos A estética, né? Exato, os seres humanos gostam, por natureza, de coisas belas, estéticas, bem feitas. Então você acaba preferindo, né, aquele que faz um trabalho mais legal. E de fato, acho que esse é o grande barato agora profissional, pensando em todas as áreas. Eu vejo uma migração muito grande de profissionais da área de saúde, profissionais da área do direito, as pessoas criando canais de audiovisual para poder se comunicar, para poder ganhar mais relevância. Então, né, quem somos nós do audiovisual para dizer se outras áreas estão migrando para a nossa área para poder entregar conteúdo de qualidade, né? Já tá mais ou menos que na cara, que é super importante e necessário. E no próprio curso você estuda muito sobre a estética para o público-alvo que você pretende atingir, né, também. Pegando um gancho ali, Breno, do que o Thiago está falando, e respondendo a pergunta da Giovana ali, ela pergunta se o curso de jornalismo ele já contempla a área de produção audiovisual ou se precisaria cursar alguma coisa por fora. Eu acho que a especialização ela vem de um curso complementar, né? Então, o jornalista ele fica muito focado dentro da trajetória universitária para as áreas de documentário, TV, né? Mas ele não chega a mergulhar no mundo da produção audiovisual. Então, um jornalista que tem uma formação complementar em produção audiovisual, com certeza ele vai ser muito mais aderente aí às possibilidades de mercado. E o que o professor Thiago estava falando ali em relação à empregabilidade, né? Justamente por outras áreas profissionais estarem começando a despertar, criar canais de produção audiovisual, torna necessária a profissionalização, né? Porque muitas desses outros profissionais de outras áreas estão fazendo isso de maneira amadora, né? Sem conhecimentos técnicos, sem princípios básicos, conceituais, porque sendo o curso de produção audiovisual um curso acadêmico, ele tem premissas científicas, né? Então, tu precisa ter um contexto que conecte a cultura aos aspectos de semiótica, de estética, de crítica de cinema, de comunicação, nível de aprofundamento para trabalhar essas questões. E então a gente vê no mercado muita gente fazendo isso de forma amadora, empírica, e torna a área cada vez mais essencial, né? Eu lembro uma vez, só complementando isso, que quando eu pensei em fazer audiovisual, né, pensei em fazer cinema, as pessoas me perguntavam assim, mas o que seus pais acham disso? Como era uma coisa completamente fora da caixinha, né? Assim, meu Deus, o cara tá louco, vai viver malabares no sinal. E depois da faculdade, amigos que foram trabalhar, né, fizeram jornalismo, fizeram publicidade, acabaram, né, pelo próprio mercado, depois migrando para o audiovisual, se encontraram no audiovisual porque ficaram apaixonados pelo que faz, e tiveram a necessidade de fazer essa, né, especialização em audiovisual para entender essa estética, para entender a comunicação através da câmera, através do processo da edição, processo fotográfico, em que hoje em dia a gente, de fato, pela facilidade de produção, a gente tem muita gente fazendo, né? Como o professor Luciano falou, e acaba, às vezes, o profissional que sabe fazer, que tem esse conhecimento e consegue entregar um produto com maior qualidade estética e de comunicação também, da mensagem, certamente vai ser um profissional que vai despontar no mercado, que vai conseguir as melhores vagas, ou vai começar a empreender nos seus próprios negócios. Saber audiovisual é muito mais do que saber apertar o botão de algum artifício, alguma câmera, algum produto, alguma coisa assim. Com certeza. Professor Luciano, a gente tem feito essa pergunta para todas as profissões, tá? A gente sabe que a gente está nesse momento de pandemia, que isso interferiu em muitas profissões. Pelo que vocês falaram, eu imagino que na produção audiovisual tenha interferido, por exemplo, da necessidade de se ter produtores audiovisuais nesse momento de pandemia e distanciamento para levar conteúdos de diversas áreas aos seus clientes, por exemplo. Mas, além disso, você vê alguma interferência, alguma mudança que a pandemia trouxe na profissão?
Eu imagino também, talvez, um número de profissionais freelancer para atender, por exemplo, essa demanda. Eu acredito, Breno, que a produção audiovisual, né, eu que estou na coordenação de outros 3 cursos, talvez tenha sido a mais afetada com a pandemia, assim, né, porque, de fato, é uma área que necessita da vivência, da experiência física ali, né, concreta, de câmera, de produção, de casting, de iluminação, e isso era a alma da produção audiovisual, né? Nesse período de pandemia, todas essas questões tiveram que ser adaptadas, seja ela para o mundo digital, ou seja ela adaptada para uma realidade física totalmente preocupada com a questão de saúde, de protocolos, de menos pessoas dentro de um set de produção, enfim, né? Então, principalmente dentro da sala de aula, onde os alunos são desafiados a produzirem materiais de produção audiovisual dentro das suas casas, gerou muita expectativa, muitos desafios, né? Agora, eu acredito que essa é a parte difícil, né? Agora, a parte boa é que após tudo isso acabar e que a gente volte um pouco de normalidade, aí eu acredito que após vacinação, profissionais da área de produção audiovisual saem desse ciclo com uma experiência interessante, né? De produzir um documentário com celular dentro do quarto, alunos fizeram isso, assim, aqui na Uniriter, e nós achamos sensacional, assim, né, no ano passado, de produzir um documentário da sua janela, através da captação de uma realidade dentro da sua vizinhança. Então, assim, o desafio trouxe também muitas possibilidades, né? Tem uma coisa que eu sempre digo, que é a evolução da produção audiovisual pode ser comparada à evolução dos smartphones ou dos celulares, né? Se tu pegar 10 anos atrás, um celular, ele tinha uma câmera horrível, né? Ela era uma câmera que não servia para nada, né? E tu precisava... Então, hoje em dia, dependendo do celular, tu não precisa ter uma câmera profissional. Claro que o fotógrafo precisa, mas uma pessoa que não seja fotógrafo profissional, a sua câmera do celular, ela é top, né? E tem evoluído muito com relação ao vídeo também. Não, eu falei de fotografia, mas com vídeo é uma velocidade absurda. Logo, logo, os smartphones vão estar vindo com câmeras também profissionais em termos de captação. Então, assim, há uma atmosfera aí de transformação intensa e rápida para que seja uma área cada vez mais capilar aí em termos de abrangência, né? Antes de eu terminar minha fala, eu só vou tentar responder uma pergunta ali do Kim. Ela é uma pergunta muito difícil, Kim. Talvez não, certamente eu não vou conseguir te responder, mas eu quero só fazer uma reflexão contigo. É muito difícil da gente dimensionar o ganho de um profissional de audiovisual, porque é muito difícil dimensionar um ganho de qualquer outro profissional, como, por exemplo, um médico, né? Então, um médico hoje, ele pode trabalhar pós um período intenso de 20 anos de experiência no seu consultório, de maneira bem tranquila, sem cobrar por convênio, cobra por consulta em dinheiro, e porque ele conquistou isso após 25 anos de experiência, né? Agora, um profissional médico jovem, né, ele vai estar virando à noite em plantões dentro do hospital, né, para conseguir ter um ganho compatível, né? Eu vejo isso na área de produção audiovisual, eu vejo muitos alunos trabalhando como freelancers, né, virando noite, produzindo, captando, viajando, e conseguindo pagar a sua faculdade com muita tranquilidade, morar sozinho, pagar aluguel, mas ralando, né, trabalhando bastante para ter então, assim, a remuneração é uma consequência. Então, primeiro tem que vir o amor pela profissão, a paixão, né, a ligação emocional com a profissão. Isso vai fazer com que tu te empenhe e busque conhecimento através de um curso de produção audiovisual, por exemplo. E pós o amor, pós conhecimento, é que tu vai começar a trabalhar bem a ponto de ser bem remunerado. E é uma caminhada. A gente não sobe uma escada com mais de 2 degraus por vez, né? Professor Diego? Não, eu apertei aqui sem querer, mas eu até ia falar, mas eu ia perguntar para o Thiago antes se ele tem alguma observação para fazer em relação a isso que Fiquem à o professor vontade Luciano para estava falando. complementar. Não, impecável.
Colocação impecável. Tem uma pergunta legal no chat, eu não sei se cabe por agora, se a gente segue o roteiro e depois a gente vem pegando as perguntas, Breno. Pode dizer, qual seria? A pergunta da Chloe, aqui, ó. Pode Fazendo produção fazer. audiovisual, se consegue um bom trabalho fixo, porque tenho medo de profissão ser mais baseada em alguns projetos e quando esses acabam tem que buscar outros. No caso, pensando no cinema, né? Ah, vou fazer um filme, aí depois Sim. fico algum tempo buscando mais um outro filme, uma outra produção. Chloe, você tem ambas as possibilidades, tá? Você pode trabalhar, né, com produção de cinema, né, trabalhando com, né, um time de cinema em que você vai trabalhar de filme em filme, sim, isso acontece. E você também tem a possibilidade de trabalhar numa produtora com seu salário fixo lá e fazendo a sua função, com a carga horária específica, né, com seu contrato de trabalho e tudo mais. Então, assim, essa coisa do freela, de trabalhar por projeto, trabalhar por carteira assinada, tendo um emprego fixo, isso aí tem em todas as áreas, na verdade, né? Acho que tem para todo mundo, desde um administrativo também, o cara que é ADM, de repente o cara pode fazer um freela ali, o cara que é contador trabalha na empresa, mas ele faz a contabilidade de empresas que contactam ele no freela, enfim. A área de freela e a área de fixo, elas são uma realidade para o profissional. Você, inclusive, né, você para o futuro profissional, pode fazer os dois. Né? Você pode atender, fazer trabalhos freelas e ter uma carteira assinada num emprego fixo. Tá? Então, a abrangência é muito grande e, é claro, né, vai depender do quanto vocês, estudantes, se empenham para adquirir conhecimento, para se destacar e já começar a se destacar já na faculdade, isso é importante, Sim. porque uma coisa que eu falo com meus alunos é o seguinte, o mercado de trabalho, ele começa na sala de aula. Não é quando você que se forma. Já na sala de aula, os professores, os coordenadores, os pares, né, os alunos que estudam com você, eles já estão te observando para saber se você é um bom par de trabalho. Os professores já estão vendo se você é um aluno que se dedica, que se empenha. Você não precisa nem ser o melhor aluno de notas, de trabalhos, mas basta que você seja uma pessoa muito empenhada. Exatamente. Basta que seja uma pessoa muito empenhada em aprender, muito empenhada em fazer, em executar, em se arriscar. Isso já enche nossos olhos, né? Enquanto o primeiro contato com o mercado de trabalho. Isso enche muito os olhos e aí o que acontece? Uma hora você se forma e quando se forma, nós professores somos aqueles né, geralmente, os primeiros a falar assim, pô, e aí, tem alguém para indicar dos seus alunos? Opa, legal. Aí, aqueles alunos que mais se botam ali na comissão de frente, eles certamente ganham ali uma projeção mais rápida. Tá? Então, é assim, você vai fazer sucesso? Vai. Depende muito, muito, muito do seu empenho. É claro que nós, professores, coordenação e todo o aparato administrativo das faculdades, a gente vai ajudar você com tudo que a gente pode. Com tudo e vamos até além, até no mais. Mas, né, o principal empenho é daquele que quer se tornar o grande profissional. Tenho certeza que vocês querem e se você fizer essa junção, né, da gente querendo transformar você uma bela profissional e você querendo ser o melhor que você pode ser, aí é a receita de sucesso. Aí vai ter emprego fixo, aí vai ter freela pra caramba, aí todo mundo vai te indicar e se você, por algum motivo do mercado mais engessado, ficar desempregado por um tempinho, logo, logo você se recoloca porque as pessoas vão lembrar de você. Por conta da sua competência. E eu vejo até, Thiago, que tem profissional, às vezes, que prefere, às vezes, ter o freela, porque fala, talvez, que a remuneração seja melhor, às vezes, você ter alguns freelas do que um fixo, propriamente. E aí, o professor Diego, a Chloe continua na pergunta dela, de como seriam esses empregos fixos que o professor Thiago estava falando. Ele deve entrar em uma empresa? Conta para ela um pouco sobre como é a produtora, por exemplo. Na verdade, assim, como eu falei antes, né, as possibilidades de trabalho de um mercado audiovisual ela é muito grande. O que acontece normalmente também, Chloe, só para você saber, as produções de filmes, como elas são muito grandes, muito intensas, e né, acontecem periodicamente, elas são basicamente produções em que são jobs, né, projetos. O que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam com medo de não vou ter emprego, não vou ter trabalho. Trabalho sempre tem. Se você for um bom profissional, como o Thiago falou, se empenhar e correr, né, se destacar, um trabalho que você fez com uma pessoa aqui, daqui a pouco te liga alguém falando assim, fulano trabalhou com você, eu estou precisando de alguém aqui nesse projeto. Então, acaba que esses projetos, eles sempre acontecem, você vai surfando de um projeto para o outro. Dentro desse mercado de filmes ficcionais, né, digamos assim. Agora, existe uma outra área, principalmente na área de produção,
né, na área de marketing de produções voltadas para a internet, voltadas para o mercado de comunicação. Trabalho com finalização, casas de finalização, que vão ser onde vão ser feitas as finalizações do filme, as edições, finalização de cor, finalização de áudio, acabam que têm empregos fixos, porque geram muitos projetos que vão até eles trabalhar. Então, eles precisam de um corpo de funcionários que estejam sempre disponíveis ali. O que acontece? Você vai procurar, né, ou vai por indicações, e vai acabar trabalhando nessas empresas que vão, muitas vezes, prestar serviços para os outros projetos também. Então, as coisas acabam ficando meio interligadas, todo mundo se conhece, né, porque é um mercado que o networking, né, como a gente gosta de falar, que o Thiago falou, começa na faculdade, é fundamental, porque são pessoas que vão te indicar. Acho que isso em qualquer área, né? Mas principalmente nessa área que você trabalha em função, né, trabalha com equipes, isso é muito importante. E claro, a gente tem, o que a gente mais se aproxima de uma produção industrial são as emissoras de TV. No caso, no Rio, a gente tem a TV Globo e a Record, que também vão, dependendo dos projetos, às vezes são pessoas que trabalham na casa, às vezes são pessoas que entram para trabalhar naquele próprio projeto. Então, é uma coisa que o próprio mercado vai acabar te levando para saber se você quer um emprego fixo ou se você prefere ir trabalhando em jobs. Às vezes, né, como o Breno falou, tem uma remuneração maior, então você tem que aprender também a lidar e guardar seu dinheiro. Com a gestão, alguma coisa assim, como gerir isso. Mas se você também é um funcionário, você também tem que aprender a fazer isso, porque o mercado é volátil e às vezes pode acabar com a sua área, ou vai ter que ter algum corte, você tem que estar sempre pronto a mostrar trabalho, né? E aí, acho que só complementando uma coisa que o professor Luciano falou, que eu acho que é fundamental dentro do fazer audiovisual, é uma coisa que você precisa gostar. E assim, eu não conheço ninguém que entrou e falou assim, não gosto, vou me embora. Eu quero bater carimbo em algum lugar. Brincando assim. Porque é fascinante, mas de fato requer bastante dedicação. Eu me divirto muito trabalhando. Às vezes eu estou 12 horas trabalhando porque eu estou lá brincando de editar e assim, vira uma brincadeira para mim porque eu gosto. Quem não gosta, né, às vezes vai se sentir um pouco fora dessa área, mas eu acho difícil não gostar porque realmente eu acho muito divertido. Professor Diego, eu vou pedir para você responder a pergunta da Isadora, que foi direcionada a você, se você aprendeu sobre o curso sobre produção audiovisual dentro da faculdade de cinema. Então, Isadora, eu aprendi sim. Na verdade, eu acho até que as faculdades de cinema agora são faculdades de audiovisual, né? Como eu falei, o nome passou a ser audiovisual porque passa a englobar outros caminhos que o audiovisual foi entrando. Na época não tinha YouTube, não tinha streaming, não tinha Instagram, Facebook, nada disso. Porque a produção audiovisual é mais do que só o produtor, né, a pessoa da produção. A produção audiovisual vai englobar todas as áreas de roteiro, edição, câmera, produção, direção de arte. Então, é toda essa atmosfera dentro dos produtos audiovisuais que o cinema, dentro deles, tem suas especificidades, mas vai trabalhar na mesma linguagem, vai ter as mesmas equipes que vão passear de uma área para outra. Então, sim, o curso de cinema é um grande curso de produção audiovisual, na verdade. Sim, perfeito. Professor Luciano, eu acho que tem uma pergunta que sempre surge assim quando a gente fala um pouco sobre comunicação, que envolve um pouco da área de design, de produção audiovisual, que é sobre a criatividade. Você acredita que para o aluno ingressar, por exemplo, no curso de produção audiovisual, ele precisa ser já criativo de natureza, ou a criatividade é algo que se aprende, por exemplo? Criatividade é algo que se aprende, né? Isso a gente vê ao longo da jornada, assim. Pode ser que existam pessoas que sejam criativas desde pequenininhas, né? Isso é completamente natural, assim como algumas pessoas têm facilidade para tocar um instrumento musical, mas muitas pessoas aprendem a tocar um instrumento musical ao longo do tempo, com a idade que quiserem, como aprender inglês, como aprender qualquer tipo de coisa na vida, né? Então, a criatividade é um estado mental, né, que ele é criado, ele é
nutrido, né? Então, eu tenho uma disciplina que eu dou lá que chama Inovação e Tecnologia, e a inovação é muito disso, né? De ter permissão ao erro, se sentir natural, se sentir o erro como um processo natural, né? Não existe nada que tenha sido criado, que tenha sido inovador, que não tenha vindo de muitos erros anteriores, né? E a nossa cultura, em geral, ela é muito carrasca, assim, com as pessoas que erram, né? Então, se tu erra um dia na empresa, tu se justifica, tá tudo bem. Mas se tu erra o segundo, já começam a te olhar atravessado, né? Então, tu já não pode errar a terceira vez, né? Agora, o erro, ele vem depois de 5, 6, 7, 8, 9 vezes. E aí, a inovação tem muito disso, de criar uma atmosfera propícia para a gente ser criativo. Então, as pessoas que dizem mais sim do que não são as pessoas mais propensas a serem mais criativas. E é um processo, né? A gente aprende, desenvolve. Eu acho que existe o conhecimento de mundo também, eu acho que interfere muito. Claro, claro. Referências, né, Breno? Quanto mais referências, mais viagens, mais aberto a gente estiver com a nossa mente em relação a novas possibilidades, mais criativos nós seremos, né? Eu vou tentar responder uma pergunta também do Caio ali, que ele pergunta assim: no curso a gente aprende a parte de edição dos vídeos em si, ou foco mais na execução e direção dos projetos? Caio, na verdade, tu tem todos esses aprendizados, né? Existe, por exemplo, no curso de produção audiovisual aqui da Uniriter de Porto Alegre, existe uma disciplina chamada edição de vídeo, onde tu vai trabalhar todo um semestre somente na edição de vídeo, inclusive no ferramental, né? Na parte operacional disso. Depois tu tem uma disciplina chamada pós-produção e finalização, que tu também vai trabalhar toda a parte operacional da edição, né? Agora, tem uma disciplina de casting, tem uma disciplina de crítica de cinema, tem uma disciplina que tu também, muitas disciplinas de áudio, que tu vai trabalhar o planejamento, a execução, enfim, como um todo. Por último, eu compartilhei alguns links aqui, pessoal, para vocês conhecerem um pouco da nossa faculdade e também de um curta chamado O que Pode um Corpo, que nasceu na sala de aula, aqui no curso de produção audiovisual, e ganhou mais de 15 prêmios nacionais e internacionais por conta da magnitude dele. Assim, ele começou com a orientação de um professor e os alunos criaram asas e voaram, literalmente, né? Que trata de um aluno com deficiência física que não encontrou a possibilidade de fazer um curso de artes numa outra universidade, porque para entrar na faculdade de artes ele precisava fazer uma prova escrita e ele tinha uma incapacidade física de fazer essa prova, então ele não pôde realizar o sonho de trabalhar com artes, e entrou no curso de produção audiovisual, porque era na época o mais compatível, e encontrou ali né, a sua grande paixão profissional, e no filme, no curta O que Pode um Corpo, ele e mais um colega retratam a sua própria história, a história do seu próprio corpo e de todas as pessoas que têm uma limitação física. É sensacional, assim, né? Convido vocês para conhecerem essa história. Perfeito, professor. Foi até legal que você fez um gancho do que eu ia perguntar para o professor Tiago agora. Professor Tiago, como é esse processo de se contar uma história através da produção audiovisual? Então, acho que você, primeiramente, ter ali um primeiro pensamento, um esboço de ideia do que você quer dizer. Isso pode vir através, né, de um esforço de você criar alguma ideia baseada em alguma observação, ou pode vir através de uma inspiração. Primeiramente, você tem que ter um lampejo ali de ideia. Uma vez que você tem esse lampejo de ideia, você recebe ele e acho que assim, para tudo na vida, né? Pô, quero botar um projeto para frente. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é escrever isso em algum lugar. Parece bobo, mas é super importante. E a maioria dos projetos que eu vejo, de fato, dando certo, acontecendo, são projetos que as pessoas se organizaram minimamente para fazer acontecer. Então, escrever. Pô, vou escrever no primeiro tratamento desse texto. Ok, escrevi. Pô, agora eu vou reler. Outra coisa importante também, às vezes a gente fica muito fechado na própria bolha. Eu vou escrever, tá aqui, pô, tá ficando muito legal. Mas se tiver algum camarada em volta, alguma pessoa, um amigo, uma amiga, em que você possa mostrar o que você está produzindo, você já consegue um feedback imediato do que seria uma possível audiência futura.
Entende? Então, tipo assim, antes mesmo de chegar, né, num produto completamente montado, você já está ali, tipo, testando e aprovando isso com a sua futura audiência, com pessoas que vão assistir. O que eu quero causar com o que eu estou produzindo? Vamos ver se funciona? Opa, vem cá, vê aqui. O que você sentiu ao ler o meu texto ou ao ver esse meu esboço de vídeo? Saber se Opa, aquela mensagem que você teve a ideia chegou da maneira que você queria também, né? exatamente, porque pode acontecer também de você gastar muito tempo, muitas horas, né, trabalhando num projeto e no final das contas o que você queria passar você teve que explicar depois para a pessoa entender. Aí a mensagem não foi clara. Então, esse teste feito antes, né, de você passar ali e mostrar o trabalho para pessoas suas de próximas de confiança, eu acho essencial, mas posso levantar a bola para o professor Diego falar, porque ele é professor de roteiro da faculdade. Ele dá aulas de roteiro, então ele pode linkar com o que eu estou dizendo também. Diego, por favor. Peraí, deixa eu voltar aqui. Áudio e vídeo, né? Mas como diz um amigo meu, o áudio vem na frente. Gente, a aula de roteiro é uma das aulas que eu acho fundamentais e que mais gosto de dar, e acho que os alunos gostam muito também, porque vou fazer um gancho aqui, pegando também a questão da criatividade que o professor Luciano falou, né? Como é que eu vou contar uma história? Mas eu nunca sei contar história, eu não quero contar história, não sei o quê. A gente vai entender que tem ferramentas para isso, né? A gente tem modelos que podem servir de base para entender como é que que a história é contada, quais são os artifícios que vocês vão analisar em filmes e depois vão fazer exercícios disso para contar as histórias de vocês, fazer os projetos de vocês para ir desdobrando. E a gente já teve alunos que começaram projetos de roteiro na aula de roteiro e foram levar para a aula de captação de imagem para gravar aquele roteiro que fez. Né? Então, acho que isso é legal você ir aprendendo a contar, porque você vai contar não só com a narrativa, né, que é aquela sua história, que você vai fazer o roteiro, mas vai entender que no audiovisual você vai contar a história com o áudio, vai contar a história com a câmera, vai contar a história com o figurino, vai contar a história com a música que você coloca. Tudo isso faz parte de contar uma história audiovisual. E é legal que depois de um tempo que vocês começam a analisar, muitos alunos chegam e falam assim, pô, professor, eu estava vendo um filme lá em casa no final de semana, e aí eu notei quando ia entrar não sei o quê, porque aquele negócio que você falou que dá gatilho para que vai acontecer na história, pô, eu passei a não conseguir mais ver o filme como espectador. Eu falei, calma que isso passa. Você está muito aí no fervor, daqui a pouco você vai sentar, tudo que você vai querer é curtir um filme, porque os alunos perguntam para a gente também assim, pô, vocês não conseguem mais curtir um filme de suspense? Você toda hora vão saber quem matou. Não é verdade. Na hora que a gente senta para ver um filme, a gente é tão espectador quanto a pessoa que estava do lado antigamente no cinema. A gente tem que aprender a deixar levar também, para depois sentar e analisar o filme, se for o caso e tudo mais. Assim. Então, tem essa vantagem também de você curtir o seu trabalho depois. Sim. Você vai sentar e vai olhar e falar assim, pô, que legal. Foi eu que fiz. Né? Foi eu que fiz. Né? E eu costumo brincar... Como se fosse um filho ali, né? Exatamente. E tem muita gente que, por exemplo, é poeta. Eu tenho um projeto, por exemplo, de poesia também, no YouTube, pensa aí, o audiovisual na poesia. E aí chega muita gente pra gente que vai aqui apresentar assim, eu que sou poeta, mas eu não gosto de que ninguém leia meus poesias. No audiovisual, ninguém faz um vídeo sem que ninguém quer. Eu fiz um vídeo, mas eu não quero que ninguém veja, guardar na minha gaveta. Né? No mínimo, você vai mostrar para sua mãe, para seu pai, para sua avó. Né? E aí, quando eles vão falar assim, pô, olha que legal isso. E aí isso vai desdobrando, hoje em dia, com a possibilidade de vocês mostrarem o trabalho de vocês. E já na faculdade, fazerem portfólio e não ter medo de errar, aproveitar que o professor está ali para te dar um toque, né? Não vai brigar com você, não vai te demitir, não vai te dar nota baixa. Bom, pode te dar nota baixa se for uma nota de curso, né? Mas se for um projeto que vocês tenham vontade de fazer e tocar, eles vão te dar um toque. Olha, vai aqui, vai ali, não sei o quê. Então, acho que a faculdade é muito boa para exercitar e aprender. Né? Não só pegar essas partes teóricas, e é uma parte teórica muito aplicada. Então, isso é muito legal, porque a gente sempre faz. E mesmo na pandemia, como o professor Luciano falou, assim, os alunos conseguiram fazer. Os alunos fizeram ideias e projetos incríveis. Gravando cada um na sua casa, ou gravando pela janela, ou reconfigurando um filme de uma outra coisa e brincando com a edição. Assim, as possibilidades são muito grandes e, de fato, quando a gente sair disso e puder depois ficar ali
num set de filmagem, todo mundo mais próximo, com certeza o desdobramento, né, e o poder de resolução de problemas desse pessoal que estava pensando em casa vai ser muito maior. Maravilha, professor, perfeito. E, professor Luciano, eu guardei um pouco o que você falou sobre as premiações na área, também, que eu acho bem interessante. Além do que o professor Diego falou da realização pessoal, de você ver aquele filho ali, de você ter prazer naquilo que você montou, as premiações são o ponto máximo, assim, daquele seu trabalho, né? Isso. Aqui, por exemplo, na Uniriter, se estimula muito isso, e é legal porque começa dentro da própria faculdade, né? As premiações internas. Então, a gente cria muitas vezes premiações dentro da disciplina, premiações na faculdade como um todo, de primeiro, segundo, terceiro lugar, e isso vai trazendo para o aluno esse clima, né, de competição, né, que ele é saudável no sentido de reconhecimento, né, porque não é uma competição só pela competição, mas um reconhecimento a todas as premiações, e aí tem esse caso desse curta que nasceu em sala de aula, que ganhou 15 prêmios, eles são reconhecidos muitas vezes por profissionais de muita experiência mercadológica e que reconhecem naquela produção ali algo de muito valor, né? E é uma forma de conexão, assim, de melhorar o relacionamento dos profissionais com outros profissionais de audiovisual, de tu mostrar o teu trabalho, porque tem muito dessa questão do DNA do teu trabalho, da linha conceitual. Cada profissional tem, né, uma vertente criativa, cada profissional tem uma linha de trabalho, e as premiações, as conquistas, eu costumo dizer que o mercado de comunicação é muito pequeno. Todo mundo se conhece, todo mundo acaba se conectando de alguma forma, e as premiações vão te colocando nesse cenário, vão te colocando nesse contexto aí, né? Tu vai se inserindo, e eu acho que são bem relevantes, sim. Perfeito, professor. Nesse momento final agora, indo para o nosso encerramento, eu vou fazer para vocês perguntas bate-bolas. Eu pergunto para vocês, vocês respondem a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Começando pelo professor Diego. Professor Diego, queria que você me dissesse a sua primeira lembrança como profissional de produção audiovisual. Minha primeira lembrança é num estágio em que eu era assistente de direção, aí eu era estagiário de direção, a assistente de direção me deu uma lista de nomes e falou: liga para essa galera aqui e passa o horário deles amanhã no set. E aí o primeiro nome que tinha na lista era Lázaro Ramos, Wagner Moura, Nelson Gonçalves. Eu peguei o telefone e fiquei parado. Aí ela falou assim: você quer que eu ligue para o primeiro para você ver como é que é? Eu falei: quero. Ela ligou e falou assim: oi, Lázaro, tudo bom? Aqui é fulana. Amanhã seu horário é 7 da manhã. Obrigado, tchau. Viu? Não tem mistério nenhum. E aí, então, acho que isso me trouxe um pouco a realidade de que é normal ligar para essas pessoas dentro da nossa área. Perfeito. Professor Tiago, um meme do audiovisual. O meme muito engraçado do audiovisual é aquele do resolve na pós. Deixa eu compartilhar aqui. Bota, Luciano, por favor. Vamos compartilhar aqui. A gente combinou aqui, Breno, porque de mostrar um meme que representasse nós três aí. Só um pouquinho que eu vou ver se eu consigo compartilhar. Acho que vocês vão gostar. Vocês estão vendo a tela? Esse meme é maravilhoso. Isso é a cara do audiovisual, cara. Vamos arrumar na pós. Perfeito. Tem um outro aqui, agora que eu já estou na produção aqui, Breno, só mais um. Tranquilo. Isso já aconteceu até comigo. Isso é que nem andar de moto, né? Um dia você vai cair, um dia vai acontecer com você. Um dia o primeiro vai travar e a moto vai cair. E aí, professor Diego, parece mentira, mas é verdade no audiovisual. Nem tudo dá para consertar na pós. Muito bom. Não é verdade. Não, isso Eu brinco que sempre que alguém arruma na pós um produtor de finalização, um editor cai morto.
Tipo, deixa o problema pro próximo, né? É que nem falar que não acredita em fadas, né? Uma fada morre na hora. E professor Muito Luciano, bom. complete a frase. Quando eu me formar em audiovisual, eu vou... Contar histórias. Eu vou contar histórias. Assim, eu acredito que a produção audiovisual ela é capaz assim, de contar histórias, de transformar, de impactar através de uma linguagem única, assim, cada vez mais valorizada. Assim. Professores, foi isso, meu muito obrigado às respostas de vocês, esse bate-papo. Tenho certeza que o pessoal super engajado sobre esse assunto, perguntaram até perguntas mais específicas, pôde tirar suas dúvidas sobre o tema. Agradeço demais a disponibilidade de vocês aqui com a gente. Deixo esse tempo, um minutinho para vocês fazerem as suas considerações finais, que depois eu vou chamar o pessoal que participou do nosso circuito aí durante esses 10 dias, para a gente fazer um super encerramento. Pode ser na ordem, professor então, Diego. Eu vou começar agradecendo aí, então, a presença de todos, agradecer a parceria aí, junto com o Thiago e com o Diego aí, que a gente acabou se conhecendo virtualmente, né, a conexão Porto Alegre-Rio, e eu acho que funcionou super bem hoje, numa conversa aberta e franca, muito bacana, né, e dizer que assim como outros cursos da comunicação, né, a comunicação é paixão, é amor, e a produção audiovisual é mais ainda, né, porque tu precisa gostar muito, né, para mergulhar nessa área, e só que eu acho que o Diego foi bem certeiro ali, é difícil alguém que tenha mergulhado e tenha saído depois dizendo que não gostou, né, então um convite aí para vocês conhecerem os cursos da nossa instituição, das nossas instituições, e sejam bem-vindos ao curso de produção audiovisual aí da Uniriter e da IBMR. Perfeito, professor Diego. Bom, primeiro agradecer aqui vocês, agradecer a todo mundo que perguntou. As perguntas foram super pertinentes, assim. Espero que vocês estejam aí com comichão de trabalhar com produção audiovisual. A gente sempre quer novos colegas de trabalho. Queria convidar para quem quiser também conhecer o nosso canal de Spotify, né, que a gente está fazendo uma série de podcasts falando sobre profissionais da área de produção audiovisual. Então, é legal vocês conhecerem também. E eu queria, meu recado final é só contar uma historinha rápido, que é uma conexão Porto Alegre que eu tive também, na época da faculdade, que eu fiz um curso, eu fiz um roteiro numa aula de roteiro, que foi uma adaptação de um conto do Jorge Furtado, que é um diretor de cinema de Porto Alegre. E resolvi produzir esse curta, consegui o contato dele, mandei o roteiro para ele ler. Ele leu o roteiro, me devolveu com opiniões, falou assim, olha, acho isso aqui interessante, isso aqui pode mudar, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que lá, mas o filme é seu, me manda o filme quando estiver pronto. Eu fiz o filme, mandei para ele, ele me devolveu com comentários super pertinentes também, me elogiando pelo filme, mas sem dizer, olha, isso aqui eu achei legal, isso aqui você pode melhorar. Então, não tenham medo de procurar as pessoas que já estão no mercado, porque elas começaram que nem vocês vão começar, e normalmente as pessoas são super solícitas em devolver, ou abrir a oportunidade de um trabalho, ou olha, não tem um trabalho pago, mas se quiser vir olhar como é que é, é muito legal, né? Aprender com os outros, vai ter o contato e de repente pode chamar vocês para um trabalho futuro. Perfeito. Professor Thiago, para finalizar. Gente, obrigado pela presença de cada um e cada uma, tá? Foi muito, muito prazeroso poder conversar sobre essa área super apaixonante que é o audiovisual, tá? Foi um prazer reencontrar meu companheiro de sala de aula, Diego, e foi um prazer também conhecer Luciano, que é do Sul. A gente conseguiu ter uma conexão assim breve, porém muito legal, trocamos bastante informação e hoje a gente fez esse encontro maravilhoso. Para vocês, futuros, espero que sim, né? Futuros estudantes de produção audiovisual, convido vocês a conhecer o IBMR, o curso de produção audiovisual do IBMR. É um curso ótimo, é um curso que vai proporcionar a vocês muita experiência, muita prática. É legal, acho que para qualquer curso, agora falando de uma forma mais abrangente, que você se bote, tá? Queira participar. Nós temos, por exemplo, a agência experimental, uma produtora experimental de audiovisual, aquela história que conversamos, sobre você poder fazer o trabalho, poder entregar, poder experimentar, poder executar sem um julgamento de uma nota, por exemplo, mas um feedback, uma orientação para elevar
a sua entrega a um padrão profissional. Quer dizer, é uma oportunidade única, né? O estudar produção audiovisual com um time muito competente do IBMR e você participar de produtoras experimentais, no nosso caso, a Toca. Temos muito carinho pela Toca, participamos ativamente da Toca e estamos sempre em contato com os alunos. A nossa relação ela é muito calorosa, né? A gente tem sempre... a gente responde os e-mails, a gente encontra, a gente produz reuniões virtuais, então você vai estar sempre ali tendo contato dos professores, dos orientadores, para que você saia da faculdade um profissional ou uma profissional de ponta, uma profissional assim, maravilhoso, tá? Essa é a ideia. Obrigado novamente aí pela presença e fica o convite. É claro, nós, só mais uma coisa que o Diego chegou a comentar comigo mais cedo, nós produzimos festivais, tá? Na área de comunicação tem festival, a gente tem Semana do Design, Semana do Jornalismo e agora nesse semestre, no próximo semestre, a gente vai estrear a primeira semana do audiovisual. Vai ter palestras diversas de profissionais da área, palestras ótimas, incríveis, inclusive que já rolam durante o período de aula, tá? Em disciplinas, e vai ter um festival. A gente vai propor que vocês façam curtas, outras categorias de produtos audiovisuais e com premiações, enfim, com tudo mais que se tem direito a um festival. Muito legal, muita agitação, muito conhecimento, muita aplicação e fica o convite para vocês chegarem junto com a gente. Queremos mais produtores audiovisuais no mercado, tá bom? Perfeito, professor. Agradeço, muito obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado pela disponibilidade de vocês e pelas respostas, foram ótimas.